43. Peço a gentileza de você não fechar sua Bíblia depois da leitura do texto. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Meus amados, este texto é precedido por dois fatos que ocorreram a Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, em face das múltiplas demandas das multidões, que ele não tinha tempo para comer, para cuidar de si mesmo. O segundo fato é que Jesus acaba de receber a trágica notícia de que seu precursor, João Batista, acabara de ser assassinado de forma cruel por ordem de Herodes Antipas. Em face desses dois acontecimentos, Jesus tomou a decisão: sair com seus discípulos para um lugar retirado, ermo, para um tempo de descanso. Diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, férias é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando Jesus chega no local, a multidão já estava lá. Aliás, as multidões já estavam lá, aguardando Jesus. E Jesus não despede as multidões para ficar de férias com os discípulos. Ele se compadece daquele povo, passa a ensinar aquele povo, a curar os seus enfermos. O dia já estava se declinando, quando os discípulos de Jesus, do alto da sua pretensa prudência, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus. E se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, já está ficando quase de noite, aqui não tem supermercado, aqui não tem padaria, também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Então o melhor a fazer é despedir esse povo, manda esse povo para casa. E Jesus os constrange dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados mesmo, porque não tem lugar para comprar comida, não tem dinheiro para comprar comida. Aliás, fizeram uma pesquisa e descobriram que eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixes
para uma despesa de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, 12.000 pessoas. Era impossível para eles. Mas o que os homens não podem fazer, Jesus pode fazer. Jesus multiplica os pães e peixes e entrega aos seus discípulos, para que os discípulos distribuíssem às multidões. E é aí que começa o nosso texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar para o outro lado, enquanto ele ficou despedindo as multidões. Logo a seguir o quê? Bom, logo a seguir o que estamos relatando. Mas a pergunta do texto é essa: por que Jesus não permite que os seus discípulos fiquem com ele para despedir as multidões? Por que Jesus não pede, não aconselha, compele, obriga os discípulos a embarcar e atravessar para o outro lado rumo a Cafarnaum? Do que Jesus está livrando os discípulos ao compeli-los a ir embora? Mateus não responde essa pergunta, mas a resposta está em João 6,15, texto paralelo deste. Porque em João 6 somos informados que essas multidões que foram saciadas pelo pão e pelo peixe, diante desse milagre tão insólito e extraordinário, vem para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, ou seja, um Messias político, um operador de milagres, alguém que atenderia às suas necessidades materiais, terrenas e físicas imediatas. E embora nós criamos milagres, e embora nós preguemos sobre milagres, e embora nós oremos clamando a Deus por milagres, é preciso entender que os milagres aconteceram como evidência, como prova insofismável que Jesus Cristo é Deus e que Ele foi enviado como o Messias de Deus. Mas a razão principal de Jesus ter vindo ao mundo não foi operar milagres. Ele veio para morrer pelos nossos pecados na cruz e ressuscitar para nossa justificação. Jesus não queria que os seus discípulos olhassem para ele com essas lentes, para achar que ele era apenas um operador de milagres e não o salvador do mundo. Para que os discípulos não fossem expostos a essa cosmovisão e a esta agenda, ele retira os discípulos de cena e fica sozinho. Bom, você pergunta: aquela multidão, os israelitas, enfim, tinham motivo para imaginar um Messias, operador de milagres, que viesse quebrar o jugo, a opressão e resolver os seus problemas? E a resposta é o sonoro sim. Porque toda a história de Israel, via de regra, revela para nós que Israel viveu debaixo de opressão na maior parte do tempo. Vejamos uma breve retrospectiva. Deus falou para Abraão que a sua descendência, que seria tão numerosa, uma linguagem hiperbólica, como as estrelas dos céus, seria oprimida e escravizada no Egito. Israel passou 400 anos no Egito, boa parte desse tempo debaixo da chibata, de trabalhos forçados. Depois o povo saiu 40 anos no deserto e foram perseguidos pelos amalequitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas. Depois entraram na terra prometida, mas não conquistaram toda a terra, e os povos cananeus foram como que espinhos em suas ilhargas. Depois de um longo período dos juízes, 330 anos, no tempo de maior instabilidade espiritual de Israel, Israel foi grandemente oprimido pelos povos que saqueavam as suas terras,
que confiscavam suas lavouras, que trazia para eles grandes amarguras. Então Israel pediu um rei, e se estabelece a monarquia em Israel. E o primeiro rei de Israel, Saul, morre num campo de batalha, vencido pelos filisteus. Depois da morte de Salomão, em 931 a.C., por inabilidade política de seu filho e sucessor Roboão, Israel é rasgado. 10 das 12 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, que durou 209 anos, de 931 a 722, 19 reis, 8 dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus e viveu todo esse reino debaixo de muita opressão dos seus inimigos, até que em 722 a Assíria leva esse reino para o exílio. O reino do norte aguentou um pouco mais, mas em 586 Jerusalém é cercada pelos caldeus, é destruída pelos caldeus, e Nabucodonosor destrói inclusive o templo de Jerusalém e leva o povo para 70 anos de escravidão. A Babilônia caiu, Israel ficou debaixo do governo opressor dos medo-persas. O Império Persa caiu, Israel ficou debaixo do domínio do Império Grego. Alexandre o Grande morre precocemente, antes de completar 33 anos de idade, e com a morte de Alexandre, Israel ficou sob o domínio dos Ptolomeus do Egito e sob o domínio dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquistou o território de Israel, e agora Israel está debaixo do tacão cruel do Império Romano. Então era legítimo que esse povo esperasse o Messias, que viesse trazer solução para os seus problemas do aqui e do agora. Essa esperança era tão robusta, que mesmo depois da ressurreição de Jesus, os discípulos de Jesus, ao ouvirem da promessa do Pai, perguntaram: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus deixa claro que o reino dele não é político, o reino dele não é geográfico, o reino dele habita no seu coração, você que crê no Senhor Jesus Cristo. Bom, já que as férias foram frustradas, o mínimo que os discípulos podiam esperar é voltar em paz para casa. Mas isso não aconteceu. E é aqui que começam as lições do nosso texto, que passo a destacar. Primeira lição: mesmo quando você está fazendo o que Jesus expressamente mandou você fazer, ainda assim você enfrenta tempestades na vida. A vida não é indolor. Nós não temos imunidade especial. A nossa vida não acontece num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Aqui tem luta, aqui tem vale, aqui tem dor, aqui tem enfermidade, aqui tem mares revoltos, aqui tem vento contrário. As tempestades são inevitáveis, as tempestades são imprevisíveis, as tempestades são inadministráveis. Elas chegam, e chegam para todos. Você vê um crente piedoso em cima de uma cama, num CTI de hospital, meses e meses. Você vê um obreiro de Deus indo pregar o Evangelho, sofre uma colisão na estrada e o seu corpo é arrancado das ferragens retorcidas de um carro. Aqui tem luta, mesmo quando você está fazendo a vontade de Deus. A segunda lição do texto é que Jesus sempre vem, sempre, ao nosso encontro na hora da nossa tempestade. Preste atenção nisso, Ele sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Agora note, Ele vem não no nosso tempo, não do nosso jeito. Ele é Deus, Ele é livre e Ele é soberano, e Ele vem do seu jeito e Ele vem no seu tempo. Vejam vocês que quando os discípulos embarcam, ainda é dia.
Já passam das 3 horas da madrugada e eles estão no epicentro da tempestade, no miolo da crise. O texto não retrata emoções, o texto não faz perguntas feitas pelos discípulos, mas certamente deve ter ocorrido. E eu fico imaginando os discípulos perguntando assim, tomados por essa tempestade: por que Jesus nos mandou passar para o outro lado para a gente enfrentar essa tempestade? Por que Ele não permitiu que a gente ficasse com Ele? Se Ele veio conosco, por que Ele não retorna conosco? Por que Ele não nos socorre? Porque notem vocês que, despedidas as multidões, Jesus subiu para o monte para orar sozinho. Isso é o que diz Mateus. Mas Marcos 6,48, texto paralelo desse, diz que lá do monte Jesus os via em dificuldade, em perigo. Ora, se Jesus os via em perigo, por que não foi logo imediatamente socorrê-los? Por que esperou só depois das 3 horas da madrugada para ir? Deixa eu fazer um checklist aqui. Quem nesse auditório já ora por uma causa há mais de 5 anos? Deixa eu saber. Muitas pessoas. Você já fez essa pergunta? Meu Deus, por que está demorando tanto? Por que a resposta não veio ainda? Às vezes, irmãos, nós queremos que Deus haja no nosso tempo, do nosso jeito. Às vezes nós somos como Naamã. Lembra do Naamã? O general sírio, que foi a Israel para ser curado por Eliseu. Na minha cabeça, pastor Newton, o Naamã escreveu a liturgia do culto da cura dele. Ele imaginou Eliseu estendendo um tapete vermelho para ele, vindo ao encontro dele e impondo as mãos sobre ele. E quando ele chega onde Eliseu estava, Eliseu nem saiu de dentro da casa, só mandou um recado, falou: manda esse general 4 estrelas aí, e lá no Jordão, mergulhar 7 vezes. Não, pera um pouquinho só, eu não viajei da Síria aqui para um negócio desse não. Eu esperava que ele viesse, que impusesse as mãos. Aliás, eu já até escrevi a liturgia do culto da minha coisa, tem que ser do meu jeito. Só que Deus não se curva à nossa agenda. Ele é soberano, Ele é livre, Ele faz do seu jeito, do seu tempo, para o louvor da sua glória. Terceira lição do texto: Ele sempre vem ao nosso encontro, ainda que na 4ª vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias, das 6 às 9 da noite, a primeira, das 9 da noite à meia-noite, a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã, a 4ª vigília. Por que Jesus só veio na 4ª vigília da noite? Por que Jesus não livrou Mesaque, Sadraque e Abdênego da fornalha? Por que Deus não livrou Daniel da cova dos leões? Por que Ele não veio antes? E a resposta é: Jesus às vezes vem na 4ª vigília da noite, numa linguagem bem brasileira. 4ª vigília da noite é o último furo da correia, é a última volta do ponteiro. É quando você diz para você mesmo: agora não tem mais jeito, agora o caldo entornou, agora a doença se agravou demais, agora não tem mais cura, agora não tem mais saída, agora não tem mais solução para esse casamento, agora não tem mais jeito de recuperar essa pessoa, agora a coisa ficou irremediável, agora já joguei a toalha. Ele vem na 4ª vigília da noite, irmãos, para ficar claro para todos que a solução não veio da estratégia humana, da força humana, da sabedoria humana. Ele vem na 4ª vigília da noite para dizer o seguinte: quando você acha que não tem mais jeito, que os seus recursos se esgotaram, que você está quebrado, falido, que não tem mais esperança para você, eu chego e faço um milagre para que todos saibam que fui eu que fiz, para que a glória seja minha. Ele vem, ainda que na 4ª vigília da noite.
Eu estava pregando em Feira de Santana no final do ano passado, um congresso de família, e estava comigo como preletor o pastor Harley Mafra, um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo. Harley Mafra era um grande empresário, e um dia ele estava fazendo uma viagem com outros colegas empresários, se hospedaram no mesmo hotel, desceram para o jantar. Alguns colegas se levantaram antes da mesa, e ele permaneceu um pouco mais, e depois ele entrou no banheiro público do hotel, e se deparou com os seus colegas cheirando cocaína. Ofereceram para ele, tolamente ele aceitou, e ficou preso da primeira vez, não conseguiu sair mais. A vida foi se destruindo, o casamento foi derretendo, a vida financeira foi colapsando, a vida foi ficando uma bagunça, e em um momento ele não aguentava mais e tomou a decisão, arrumou as malas e disse para a família: eu vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver debaixo de pontes e marquises, como um mendigo, completamente destruído pela cocaína e pelo crack. 7 anos na rua. A família o procurava sem qualquer notícia dele. O lugar que mais encontrava um pouquinho de aconchego era debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. A sua filha nunca desistiu de procurá-lo pelas madrugadas de São Paulo. Um dia ele caminhava sobre uma ponte de madrugada, e uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração, encontra com ele, olha para ele e diz: ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele acaba de atravessar a ponte e entra numa praça. A filha passava por lá, olhou, tornou a olhar, observou melhor: é o papai, sai do carro, corre, abraça aquele homem maltrapilho, mal cheiroso, bota no carro. 7 anos de lutas nas clínicas de recuperação, e Harley Mafra recuperou sua sanidade mental. Harley Mafra recuperou a sua saúde física. Harley Mafra recuperou o seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou a sua vida financeira. Harley Mafra é pastor da igreja onde eu dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na 4ª vigília da noite e transformou a sua vida, e mudou o placar do jogo, e virou a mesa da sua história, e fez um grande milagre na sua vida. Ele vem, ainda que na 4ª vigília da noite. Mas em 4º lugar, 4ª lição, ele sempre vem, e às vezes vem de maneira inusitada, porque o texto diz que ele vem andando sobre o mar, não vem num bote. E por que ele vem andando sobre o mar? Por que ele vem caminhando sobre as águas? Para mostrar-nos uma coisa: aquilo que ameaça você, aquilo que intimida você, aquilo que traz perigo para você, aquilo que gera ameaça de morte a você, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Eu vou lhe dizer que os seus problemas são maiores do que você, mas Jesus é maior que os seus problemas. Jesus está chegando aqui hoje para colocar debaixo dos seus pés aquilo que hoje ameaça você e intimida você. Ele é maior que os seus problemas. Ele chega para colocar os seus problemas debaixo dos seus pés onipotentes. 5ª lição: ele sempre vem. E ele vem também, queridos, para trazer esclarecimento às mentes confusas. Porque quando os discípulos o veem caminhando sobre as águas, talvez um relâmpago luzidio rasga os céus com um facho de luz, e eles olham e veem alguém caminhando sobre o mar e concluem logo: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Só um pouquinho. Esses homens já eram crentes, e ainda acreditando em fantasmas. Pasmem vocês, tem crentes até hoje que acreditam em fantasmas. A pergunta é: por que eles acreditavam em fantasmas?
E a resposta é: aqueles discípulos todos, exceto um, eram galileus. Dos apóstolos de Jesus, o único que não nasceu na Galiléia, no norte de Israel, foi Judas Iscariotes, que nasceu na Judéia. E a Galiléia era a região mais povoada de Israel. Tinha 204 cidades e aldeias na Galiléia. A Galiléia era cercada de povos gentílicos, de povos pagãos, com suas crendices, com as suas doutrinas estranhas, com seus deuses. O Velho Testamento chama a Galiléia de Galiléia dos gentios. Tanto é verdade que Mateus 16 diz que Jesus estava lá no extremo norte da Galiléia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Banes, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, e Jesus faz uma enquete com seus discípulos, perguntando assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: ô Senhor. O povo está muito confuso. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Para um pouquinho só, você está dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista? Mas o João Batista foi degolado. Você está dizendo que esse Jesus aqui é o Elias? Ora, mas o Elias foi arrebatado ao céu. Você está dizendo que esse Jesus aqui é o Jeremias? O Jeremias morreu há séculos. Você está dizendo que esse Jesus aqui, alguns dos profetas, mas os profetas estão todos mortos. Como assim? É que naquele tempo já se acreditava lá em metempsicose, em transmigração das almas, em reencarnação. Agora preste atenção: quando a teologia está errada, ela produz tormento, pânico, medo, desespero. O que traz paz para a alma, o que traz resposta para os medos humanos, o que traz cura para o coração, é a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Evangelho que traz solução para a mente confusa. É a verdade de Deus que traz pacificação para a alma. Jesus sempre vem. Sempre vem. Em sexto lugar, Ele vem, irmãos, para trazer calma para a alma e solução para o problema. Jesus disse para aqueles discípulos assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. O único antídoto contra o medo que nos assola, irmãos, não são músculos tonificados, não é o seu dinheiro, não é a sua influência política, não é a sua fama ou o seu sucesso, é a presença de Jesus. Só quando Jesus Cristo chega, o seu medo vai embora. Agora nota uma coisa curiosa: há 2 registros de tempestades nos evangelhos. A primeira delas em Marcos 4, 35 a 41, e lá Jesus primeiro acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro Jesus acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. E a pergunta é: por que Jesus mudou de metodologia? Porque Ele sabe que tem momentos que a nossa tempestade que mais nos atormenta está do lado de fora. Tem hora que a tempestade que mais nos atormenta está do lado de dentro. Tem hora que o seu problema é a circunstância, tem hora que o seu problema é o sentimento. E Jesus está aqui hoje, nesta noite, e Ele sabe distinguir a tempestade de fora, e Ele sabe distinguir a tempestade de dentro, e Ele acalma a tempestade de fora, e Ele acalma a tempestade de dentro. Ele sempre vem. E Ele vem agora, em último lugar, para levantar o caído. Tem horas que a gente é tentado a censurar o Pedro, mas não devíamos censurar, não. Sabe por quê? O único discípulo que teve coragem e fé para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Só ele, mais ninguém. E Jesus diz: pode vir, Pedro. E eu imagino a experiência: o barco sendo moído pelas ondas, o vento fuzilando, as ondas chicoteando o frágil barco, e de repente Pedro salta do barco, as águas tumultuadas,
viram terra firme debaixo dos seus pés. E ele caminha sobranceiro, olhando firmemente para Jesus, tendo uma experiência inédita na história. E diz a Bíblia que de repente, reparando na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro, porque Pedro está aqui nesta noite. Ele não está entre nós, ele mora debaixo da nossa pele. O coração dele bate no nosso peito, o sangue dele corre em nossas veias. Nós somos Pedro. Quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, tirei por um momento os olhos de Jesus. Disse: meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu vou lhe dizer que se você tirar os olhos de Jesus, você não vai aguentar. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Pedro não tenta resolver o problema. Ele gritou de pronto: salva-me, Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Que naquela ocasião Jesus estava lá no monte orando por eles. Hoje Jesus não está num monte orando por nós. Hoje Jesus está à destra de Deus Pai, como nosso grande sumo sacerdote. E a Bíblia diz que se você gritar por socorro, Ele vem ao seu encontro, Ele vem para socorrer você. Se você hoje está afundando, saiba disso, grite por Jesus e Ele virá para salvar você. E quando Jesus tira Pedro das gargantas da morte, dá-lhe um tapinha de luva bem suave. Ele pergunta ao homem de pequena fé: por que duvidaste? O problema, irmãos, não era o vento, era a dúvida. O problema não era a tempestade, era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. E o texto diz o seguinte: que tendo ambos subido para o barco, cessou o vento. Ou seja, Jesus acalma o seu coração e ele põe um ponto final no seu problema. Não é uma panaceia, é uma solução definitiva. E o texto de Mateus não nos informa isso, mas João 6:21 nos diz que, tendo Jesus subido para o barco, cessou o vento e eles chegaram ao seu destino. E eu quero dizer para vocês que nós também chegaremos ao nosso destino. E eu não estou falando de um porto, eu não estou falando de um cais. Nós chegaremos nas praias áureas da eternidade. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que Deus nos pega pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando foi aberto o poço do abismo, saiu de lá de dentro um bando de gafanhotos que escureceu o sol. E esses gafanhotos eram demônios, com cabeça de cavalo, com rosto de homem, com cabelos de mulher, com dentes de leão, com couraças de ferro, atormentando os homens com picada de escorpião. E o que significa isso? Cabeça de cavalo é que o cavalo era a mais temida arma de guerra naquele tempo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor. Rosto de homem significa inteligência, estratégia. Cabelos de mulher reporta aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas e eróticas, sensualidade. Dentes de leão, destruição. Couraça de ferro, esses demônios não podem ser atacados ou vencidos com armas convencionais. Tem que ser armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Picada de escorpião significa que os homens vão ser atormentados, porque esses gafanhotos não são de natureza comum que vai destruir a vegetação. Eles vão atormentar os homens. Agora preste atenção nisso. Eles vão atormentar os homens
exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. No dia que você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você é propriedade exclusiva de Deus, e os demônios não têm autoridade de atormentar você. Você está guardado debaixo do sangue do Cordeiro, você está protegido por Deus, e os demônios não podem atormentar você. Louvado seja o Senhor. Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos da terra, todas as nações da terra vão adorar o anticristo, todos os povos e todas as nações, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, você que creu no Senhor Jesus, você tem seu nome escrito no livro da vida, e Jesus não vai perder para o anticristo nenhuma das suas ovelhas vai adorar o anticristo. Louvado seja Deus. Todos nós chegaremos salvos e seguros ao nosso destino, a casa do Pai. Bom, eu quero terminar levando vocês ao último versículo, verso 33. E esse verso oportuniza-nos a recorrer à mais constante pergunta da teologia e da filosofia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma viagem sem tempestade? Não seria muito melhor uma viagem inteira sem turbulência? Por que Ele, mesmo nos amando, temos que lidar com o sofrimento? E a primeira razão está no verso 33, assim: tendo ele subido, os discípulos o adoraram. Leia atentamente a sua Bíblia e você verá que sempre que o povo está adorando a Deus, ele está prostrado. Ninguém adora a Deus de narizinho empinado. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? É que nós temos a nuca muito endurecida. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Compreendamos que mais pessoas se dobram na dor, na doença, do que na saúde. Mais pessoas se dobram na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se dobram na adversidade do que na prosperidade. Às vezes, conforme diz Naum, Deus faz o seu próprio caminho de acesso ao nosso coração na tempestade, para nos dobrar. Segundo lugar, por que Deus permite o sofrimento? Para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Jesus. Os discípulos disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Mas eles já sabiam disso? Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos. Mas agora Jesus faz um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Sabe o que significa isso? Jesus não quer que você tenha uma experiência de segunda mão. Jesus não quer que você tenha uma experiência terceirizada. Ele quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. E eu vou ilustrar para encerrar. Às vezes nós somos como Jacó. Lembra do Jacó? O neto do Abraão, o filho do Isaac. A Bíblia diz que o Jacó saiu de casa depois de ter traído o irmão, ter enganado o pai, jurado de morte pelo seu próprio irmão. Às vezes a gente fica imaginando que o Jacó era um adolescente inconsequente que vivia na barra da saia da mãe, que a mãe que controlava a vida dele. Mas sabe quantos anos tinha o Jacó quando saiu de casa? Ele tinha 77 anos. Solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem tranquilos. Talvez você argumente: pastor, o senhor não está chutando não? Não estou não, deixa eu provar para você que ele tinha 77 anos quando saiu de casa.
Ele saiu de casa e foi para Padã Arã. Precisou trabalhar 14 anos para ter o direito de casar com a Raquel. Depois de 14 anos, nasceu José. Portanto, quando nasceu José, o Jacó tinha 91 anos. 91 anos. Ele queria ir embora, o sogrão não deixou, porque ele era escravo do sogro. Ficou mais 6 anos. Portanto, ficou em Padã Arã 20 anos. Quando ele retorna, e tem aquela experiência no Val de Jaboque. Então Jacó ali tinha 97 anos. Até os 97 anos, ele não era um cara salvo ainda. Ele tinha 97, o José tinha 6 anos. A Bíblia diz que o José foi vendido para o Egito com 17 anos. Bom, se o José agora tem 17, quantos anos tem o Jacó? 108 anos. O José demorou 22 anos para levar a família dele para o Egito. Bom, se o Jacó tinha 108, quando o José foi para o Egito, depois de 28 anos, você tem quantos anos? 130 anos. A Bíblia diz que ele tinha 130 anos quando desceu para o Egito. Ele viveu lá 17 anos, morreu com 147 anos. Bom, deixa isso para lá agora, vamos voltar para a história. Ele sai de casa com 77 anos. O primeiro pouso dele foi em Betel, e ali Deus se revelou a ele. E Deus disse assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. E não complementa: eu sou o teu Deus. Até ali, aos 77 anos, Jacó só conhecia Deus como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, mas não como Deus da sua vida. 20 anos se passaram. Ele está atravessando o Val de Jaboque com 97 anos, e o Senhor entra em luta com ele, e ele tenta resistir, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Deus o deixa aleijado. Ele se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Que bênção você está falando? Dinheiro? Não, eu já tenho muito. Família? Também tem família. Que bênção você está precisando? De um novo coração, de uma nova vida, de uma transformação do seu caráter. E a Bíblia diz que ali no Jaboque ele viu a Deus face a face, e a sua vida foi salva. Ali ele é convertido, aos 97 anos. E a partir dali Deus se revela para o mundo como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó. Agora Jacó conhece a Deus de experiência pessoal. Eu não sei como é que você vê aqui hoje, mas Deus trouxe você aqui hoje para que você tenha a sua própria experiência com Ele. Deus permite tempestade, não para nos destruir, mas para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Eu encerro pedindo permissão ao pastor para compartilhar com vocês uma tempestade que a nossa família tem vivido nos últimos 5 meses. Muitos aqui oraram por nós. Nosso netinho Pedro nasceu 6 meses, apenas 1 quilo, fortemente infectado pela infecção que havia tomado o corpo da sua mãe. Com 3 dias de nascido, precisou fazer uma grande cirurgia para tirar 20 centímetros do seu intestino. 3 dias depois, uma segunda cirurgia tão pesada quanto. 2 vezes ele ficou mais de 50 horas sem fazer xixi, e os médicos disseram: ou faz até daqui a um pouco tempo, ou os órgãos entram em falência e não tem mais jeito. Várias vezes os médicos nos chamaram e disseram: olha, se vocês acreditam em Deus, orem, porque não tem mais nada para fazer. Uma das experiências para mim mais marcantes, numa dessas idas em que os médicos jogaram a toalha, a minha nora disse: eu queria tanto segurar meu bebê no colo, eu não tive esse privilégio. Um leito de CTI, muitos filhos, com muitas coisas. O
O médico disse: não faça isso, ele está partindo, você vai ter um trauma, vai morrer no seu colo. Chega um médico mais experiente e disse: bota o seu bebê no colo, colo de mãe é vida. E botou o bebê no colo, e os sinais de morte que estavam estampados no visor começaram a mudar, começaram a mudar, começaram a mudar, começaram a mudar, começaram a mudar. E ela devolve o bebê para o berço com sinais vitais de vida. 102 dias no CTI, 4 cirurgias. Está de alta, está bem. E terça-feira que vem agora, se Deus permitir, ele fará a cirurgia de reversão da colostomia. E nós estamos cheios de esperança de que Deus vai completar a sua obra na vida dele. Eu não sei como é que você entrou aqui, se você está passando por uma tempestade. Mas se você está passando por uma tempestade, saiba que Jesus chegou na sua história. E Ele acalma o seu coração. Ele acalma a sua tempestade. Se você quer orar comigo, tiver a liberdade de vir ao altar, pode levantar e vir aqui. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Este é o Deus que acalma a tempestade. Este é o Deus que responde a oração. Este é o Deus que faz milagres ainda hoje. Este é o Deus de maravilhas. Levante-se e vem em nome de Jesus. Se você está na galeria,